É muito bom estar de volta com a lição de número 3, agora dessa nossa série de princípios interpretativos das profecias, esta série que foi chamada de alusões, imagens e símbolos. Esse é o tema desta semana, que vai ser sobre o casamento, imagens do casamento. Semana passada estudamos um pouquinho sobre o livro de Gênesis, os grandes conceitos que vão encontrar sua culminância, sua explicação perfeita no Apocalipse, sua aplicação perfeita também. E agora nós voltamos a um tema que também está em Gênesis, começa em Gênesis, que é o casamento. Nós vamos estudar nesta semana o casamento na Bíblia, com seus aspectos negativos e positivos, e como uma metáfora, né, que ilustra o relacionamento de Deus em aliança com o seu povo e que vai iluminar o lugar da igreja verdadeira e da igreja falsa, né, que são representados por duas mulheres, a mulher prostituta, que é a igreja falsa, e a mulher pura, que é a igreja verdadeira, de Apocalipse 12, e nós vamos, então, acabar, de alguma forma, também entendendo o contexto de Apocalipse através do estudo do casamento. Então, o item número 1 que eu coloquei aqui, eu procurei dividir de forma didática para você entender melhor, é o casamento, uma só carne. Uma ocasião os fariseus tentaram colocar Jesus contra a parede, né? E Jesus contra Moisés, porque eles tinham um grande objetivo de fazer com que os profetas se digladiassem entre si, neste caso, né? E eles quiseram colocar Jesus contra Moisés sobre o casamento e o divórcio. E eles chegaram dizendo, olha, Moisés permitiu isto, permitiu o divórcio e etc. e tal. O que você diz, em outras palavras, né? Isso lá em Mateus 19, 7. E nessa conversa, Jesus admitiu que o divórcio existe sim. Mas existe por causa do pecado. Ele usou a expressão, por causa da dureza do coração de vocês. Por causa do pecado. Vocês são ruins, em outras palavras, é isso que ele quis dizer. O divórcio é fruto do pecado, né? Porque são dois pecadores que casam e podem, naturalmente, ter problemas. Infelizmente, ter problemas, né? Então, em Mateus 19:8, Jesus disse, é por causa da dureza do coração. Então, ele disse, olha, o plano ideal de Deus é que o casamento fosse perfeito, mas entrou no meio o pecado e, então, gera a separação. Infelizmente, gera a separação. Esse não é o plano de Deus. Deus criou o homem para viver com a sua mulher para sempre, não para se separar, né? Então, nessa conversa, Jesus também pontuou e repetiu a origem divina do casamento, citando Gênesis 2, 23 a 25, aquele clássico texto que diz, portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, né? Então, Jesus disse assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, ele diz, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse é o plano ideal de Deus, mas que infelizmente foi estragado pelo pecado. E aí nos permite entender um segundo ponto dentro da divisão dos tópicos da lição dessa semana. O segundo ponto é que o casamento é um exemplo, né, da relação entre Deus e o seu povo, que devia ser originalmente perfeito e para sempre, sem morte, sem sofrimento, sem dor, sem desobediência, sem idolatria, mas que teve tudo isso no decorrer do caminho, essa infidelidade matrimonial, digamos, do povo de Deus para com Deus. Por exemplo, Israel muitas vezes se perdeu com as nações pagãs, se prostituiu no linguajar bíblico, né? E a própria igreja cristã também se desviou, em muitas ocasiões, desse desígnio de Deus, desse casamento, traiu Deus, né? Se prostituindo com doutrinas erradas, né? Então, essa conversa de Jesus com os fariseus explica que depois do pecado, o casamento é uma união entre duas pessoas imperfeitas. Ao mesmo tempo, ela ilustra uma verdade. O casamento entre Cristo e sua igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva, que é a igreja, bastante imperfeita. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, a lição traz isto, né? O povo de Deus, né,
foi descrito como uma criança, uma menina abandonada, deixada para morrer, e Deus então cuida dela, Deus a resgata, como fez com o próprio povo de Israel lá no Egito, né? E quando ela cresce, ele lhe propõe uma união que chamamos de casamento. E aí ele destaca um aspecto aí também. Ele diz que a beleza desta noiva, que era Israel, era algo atribuído a Deus. Ela era bonita por causa daquilo que Deus fez por ela, e não intrinsecamente a ela. Né? Ele diz assim em Jeremias o seguinte: e correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16, verso 14. Interessante isso aí, né? Então, ao mesmo tempo que o casamento tem o plano ideal, ele teve o plano estragado pelo pecado, mas que mesmo na sua misericórdia, Deus propôs esse casamento com o seu povo, aqui num sentido espiritual de salvação, né? E então, o autor coloca ali, para a gente entender melhor, 2 exemplos de casamento, né? Então, o primeiro exemplo é o exemplo ruim, eu chamaria de exemplo ruim. Oséias, aquele profeta do Antigo Testamento, e Gomer, a sua esposa. Você conhece a história? Gomer era uma mulher tendente ao pecado, tendente à infidelidade, tendente à prostituição até. Mas o texto de Oséias é paradigmático, é ilustrativo, ele mostra a relação entre Deus e o povo de Israel. Então, na história deles, e não foi Deus que determinou, mas por aquela questão do livre-arbítrio, das escolhas humanas, né? Gomer e Oséias se casaram, não é que Deus predestinou eles para isso, mas eles, naquele contexto, ilustram a vida deles com os altos e baixos, com as idas e vindas, com as traições, com os perdões, não é? Ilustra a relação entre Deus e Israel, que se prostituiu, que foi infiel aos seus votos a Deus dentro do aspecto da aliança entre Deus e o seu povo. Né? Isso aí é uma ilustração também da igreja, tanto do Velho Testamento, os judeus, quanto do Novo Testamento, que também se perde em alguns momentos. Bom, se você analisar a história, vai ver a igreja mudando, por exemplo, a lei de Deus, a igreja indo atrás de tantas heresias que vêm do mundo pagão e que foram introduzidas, encaixadas, assimiladas dentro do cristianismo. Então, isso é uma forma de traição dentro desse contexto. E o Apocalipse fala disso exatamente, né? O que é Babilônia? O que é o vinho misturado de Babilônia? São as doutrinas erradas, são as infidelidades do povo de Deus. Né? O Apocalipse 17, por exemplo, 1 e 2, sintetiza essa relação e esse comportamento pecaminoso. Ele diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. O que é a grande prostituta? É a Babilônia, e que é esse conjunto de igrejas erradas, mas que saíram de dentro do cristianismo. Ele disse assim, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, ou seja, tinha apoio de muita gente, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, ou da sua prostituição, ou do seu adultério, como você queira ler. Ok? Então você tem aqui um primeiro exemplo, que você percebe então essa ligação do casamento com o Apocalipse. Essa imagem do casamento, ela tem toda a ligação com o Apocalipse, tem toda a ligação da relação de aliança entre Deus e o seu povo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Agora, tem também um casamento bom nessa história, né? É o casamento de Isaac e Rebeca, e que Abraão chamou o seu servo Eliezer, quando já estava na hora de Isaac se casar, e deu a ele uma missão, e disse: olha, vai lá buscar uma esposa para o meu filho, agora vai lá entre os meus parentes, entre aqueles que servem o verdadeiro Deus. Em Gênesis 24, verso 3, nós lemos o seguinte: eu te faço jurar, Abraão diz para o servo, pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, que eram os pagãos daquele momento,
no meio dos quais eu habito. Ele diz, vai buscar fora, vai buscar longe. Não busque entre povos que não servem a Deus. Essa instrução, na verdade, não era um exclusivismo, né, ou um preconceito contra os pagãos. Ao contrário, mas era a preservação da fé, do conhecimento e da prática de acordo com a vontade de Deus. As práticas dos pagãos, irmãos, amigos que nos ouvem, eram de fato nefastas, eram corruptoras, eram adúlteras, eram imorais e, acima de tudo, eram idólatras. Não é? Então, isto aí é uma realidade para Israel, que depois cresce como um povo, como descendentes de Abraão. Eles não seguiram muito essa questão. E literalmente se casaram com estrangeiras, com gente que não colaborou, que não ajudou-os na sua fé. Basta você ver a história dos reis de Judá e de Israel. Né? Foi um pleno desastre, podemos dizer assim. Há uma desconformidade total aí nesse caso. Né? Agora, um terceiro e último bloco desta semana é o julgamento final do casamento. O Apocalipse retrata 2 episódios definitivos. O julgamento e a destruição da prostituta, que é a igreja errada, e o casamento de Cristo com sua noiva. E por que essa prostituta, a igreja errada, ou Babilônia, como você queira, é julgada e destruída? Bom, quando você lê o contexto do Apocalipse, vai ver que ela é destruída e julgada por causa da sua infidelidade a Cristo, por causa da sua desobediência, por causa da sua rejeição da oferta de salvação pela fé, pela graça em Jesus Cristo. E aí, por que a noiva, a igreja verdadeira, aqui nesse caso, casa e passa a viver com Cristo para sempre, a partir da Nova Jerusalém? Né? Na verdade, é porque Cristo a amou. E ela correspondeu a esse amor. Efésios 5:25 deixa isso claro, né? Que Cristo deu a vida por sua noiva, a igreja, e ela correspondeu, e ela aceitou num projeto de justificação pela fé, pela graça, cheio de boas obras como resultado de obediência à lei de Deus e aos mandamentos de Deus. Né? E aí a gente termina, e não podia deixar de ser, já que falamos de casamento nessa lição toda, nesse tempo todo, quais os perigos dos filhos de Deus? Eu e você, né? E a igreja, que somos a igreja hoje, quais os perigos dos filhos de Deus flertarem e namorarem com pagãos? Aqui em vários sentidos. No sentido literal, de você se unir em casamento com pessoas que não compartilham da sua fé, da sua esperança. E ao mesmo tempo também, esse namorar e flertar eu colocaria aqui com ideias, com ideologias, com coisas que nós às vezes pescamos lá fora e achamos que isso está certo, porque às vezes não temos o pleno conhecimento da palavra de Deus e às vezes cometemos erros e aceitamos conceitos morais, por exemplo, desse mundo que não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso é flertar e namorar com o paganismo. Né? Então, quais são os perigos desse negócio? Né? A gente diz assim, não, eu vou estar convivendo com essas ideias, com essas teorias e com essas pessoas, e isso nada vai me afetar. Qual é o perigo disso? Jesus disse, vigiai e orai. Né? Então, deveremos estar sempre atentos a isso. Bom, discute um pouquinho sobre isso, discuta com seus alunos e semana que vem a gente volta. Um abraço e continue divulgando esse canal. Que Deus te abençoe. Amém.